Meu amigo. Demorou, mas ganhamos. Que delícia ver o São Paulo voltar a ser o que sempre foi, um dos gigantes do futebol mundial. E para você ser gigante, você tem que contar com inúmeras pessoas competentes ao longo da história. De bate-pronto aqui, eu me lembro de alguns. Quando eu era moleque, como eu curtia o Raí, o Miller, o Silas, Tele Santana, esses gigantes daquela época. Logo depois, outros monstros pintaram. Muricy Ramalho, puxa vida, o Muricy é um dos grandes ídolos do São Paulo, mas com toda certeza um cara responsável por inúmeros títulos. Muricy Ramalho não à toa é idolatrado por nós, são paulinos, por toda a torcida do São Paulo e, além de tudo, por quem gosta de futebol. E hoje nós temos um privilégio muito grande de poder trocar uma ideia com o Muricy. O Muricy, felizmente, está nos atendendo aqui na Rádio Bandeirantes, aqui no Bora Brasil, para a gente poder valorizar um pouco mais o título do São Paulo, a Copa do Brasil e entender como que deve ser o São Paulo daqui para frente. O Muricy que vem desempenhando um trabalho fundamental no São Paulo atualmente como coordenador de futebol do Tricolor do Morumbi, né? Muricy Ramalho, meu amigo, que honra te receber aqui no Bora Brasil, viu? Como vai você? Bem, não? Oi, Muricy. Não? Não tá. Agora sim. Tá nos ouvindo. Oi, Muricy. Agora a gente tá te ouvindo também. Desculpa. Primeiro, boa tarde. Prazer falar com vocês. Super feliz, né? Claro que tudo é diferente. Passamos um dia maravilhoso e noite também, porque a gente não dorme, porque a adrenalina continua. É uma competição duríssima, onde passamos por grandes, né, equipes como Palmeiras, Corinthians, e para mim, na minha opinião, a equipe mais qualificada do Brasil é o Flamengo, em termos de individuais. Respeitamos demais o Flamengo e a gente soube ganhar bem esse mata-mata. Tem que saber jogar bem esse mata-mata. Né? Fomos do Rio, respeitamos demais o Flamengo, mas jogamos, não deixamos o Flamengo jogar. Ontem o Flamengo veio melhor aqui, mas a gente se defendeu bem. Isso é estratégia. Então, São Paulo está de parabéns, vem de muitos anos assim, sem ganhar títulos importantes, né? Mas, claro, tivemos muita dificuldade desde o começo da nossa... Quando a gente chegou no São Paulo agora, né? Nossa situação financeira realmente é muito complicada. Nós estamos aí recuperando, torcida junto, e eu acho que todos estão de parabéns, né? Claro. Os atletas, a diretoria, a torcida, principalmente a torcida, né? Que fez a diferença. Ô Muricy, você é um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro, um dos mais vitoriosos, e conhece bem a importância de um treinador, de um técnico, né? Você falou dos jogadores, é claro, o jogo é vencido dentro de campo, os caras que estão ali dentro de campo. Mas não adianta você ter grandes jogadores sem ter um grande líder ali. O Flamengo está vivendo um pouco disso que eu estou tentando colocar aqui para os nossos ouvintes. Queria que você explicasse para a gente a importância do Dorival hoje, nesse título, a importância do Dorival em conseguir reorganizar uma equipe, algo que você fez ao longo de toda a sua carreira. Bom, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Dorival, né? O Dorival foi meu jogador e também foi meu auxiliar técnico, né? Eu incentivei muito ele no começo da carreira dele. Lá no Figueirense, né? Ele era pessoalmente gerente do Figueirense, eu dizia ele que ele tinha que vir para campo, né? Que ali era o lugar dele. E, então eu conheço bem, né? Quando houve a troca do São Paulo de técnico, claro que a minha opinião sempre tem que ser ouvida, porque é a minha função. Só que a diretoria foi muito rápida, porque a diretoria viu e nós vimos que tinha outros clubes interessados nele. E a gente não ficou por telefone. O nosso presidente, a nossa diretoria, Belmonte, Rui, foram para Florianópolis, ficaram lá 2 dias, lá, praticamente na casa do Dorival, convencendo ele, porque a gente sabia que era muito importante, nós queríamos um líder desse jeito, ou seja, além de ser um grande treinador, o cara tem que ser líder também, né? Líder, saber que está lidando com pessoas, né? Que tem que tratar pessoas bem, são profissionais, são seres humanos, como qualquer outro, né? Então,
O Dorival tem essas coisas muito boas, ou seja, é um grande treinador, já mostrou isso na prática, apesar de não muitos títulos, não se ganha assim de graça. Quando você ganha um título, até pode ser, deu certo, deu briga, aquelas coisas que tem no futebol, mas quando você ganha muitos títulos é porque você tem alguma qualidade, entendeu? E o Dorival é essa qualidade técnica, tática e pessoal. Um cara diferente, realmente do bem, e todos lá no CT estão muito felizes, né? E por isso que o time está rendendo bem, principalmente os mata-mata. E, inclusive, a gente destacou aqui no ar, Muricy, para falar o quanto ele é um cara do bem, né? E aí eu tô falando como jornalista e como flamenguista também, né? Que desde o começo, desde a saída dele do Flamengo, achei um erro terrível da diretoria do Flamengo, né? Que erra muito, aliás. E ontem isso ficou muito provado, né? A hombridade dele de entender, de conhecer aquele time, de saber os sonhos dos jovens que estavam ali com a camisa do Flamengo também, outros nem tão jovens assim, que estão para se despedir do Flamengo, tipo o Bruno Henrique, que deve sair, e ele foi lá e consolou a todos. Na hora da premiação do Flamengo, que recebeu lá as medalhas de segundo lugar, ele cumprimentou todos, com aperto de mão, abraço, com beijo em alguns, a diretoria, parte técnica de quem estava lá, jogadores que estavam em campo, jogadores que estavam no banco de reservas, enquanto o técnico mesmo vazou pro vestiário, enfim. É uma postura que é invejável mesmo, e que a gente não vê em muitos técnicos por aí, na maioria, eu diria. Na maioria a gente não vê. É verdade. Você tem total razão, ou seja, porque ali, às vezes na cabeça quente, o cara perde um jogo, vai embora correndo pro vestiário, todas essas coisas, né? Dorival é muito diferente, cara. Tem muita paciência, sabe? Eu converso muito com ele, né? Porque tenho essa entrada com ele já há muitos anos. Eu voltei a viajar, porque eu não viajo com o clube, eu voltei a viajar nessa primeira final do Rio de Janeiro, porque eu sabia que poderia ajudá-lo, somente na parte da ansiedade, que é muito grande, né? Essa era a preocupação dele. Ele estava muito ansioso em relação à equipe que ia enfrentar, não só porque é o Flamengo, não, porque tinha lá vários companheiros, né? Ele se preocupa demais, né? Com o ser humano, com a pessoa, né? Você vê, né? Todo mundo vibrando, né? Entre nós lá, né? É claro que eu cumprimentei alguns que jogou comigo, ao Gabigol e outros jogadores, mas ele não, ele foi um por um cumprimentar, né? As pessoas cumprimentar. Isso não é normal no futebol, isso você não vai ver, né? Então, é isso. Então, eu acho que tudo na vida é merecimento, viu, José? O Dorival ganha porque ele merece, cara. Ele merece, ele é um cara do bem, um cara correto, que não tem esquema, não tem nada, cara, que todo mundo respeita. O nosso CT está feliz demais, não agora, já há algum tempo. Então, isso é fundamental, né? Ô, Muricy, vocês merecem, né, cara? Impressionante o trabalho que vocês vêm fazendo e o resultado tá aí. Coordenado por ele lá dentro de campo e tal, mas com uma estrutura gigante por trás. Você não chega a um título de Copa do Brasil de graça, sem muito esforço, sem muita técnica, sem muito trabalho. Quando vocês trouxeram o Lucas Moura para o São Paulo, mesmo que já sabendo que se trata de uma passagem meio que rápida por aqui, nós passamos a ver ali um jogador que conseguiu dar um tom diferente para o tricolor dentro de campo. Dá para a gente pensar em ter o Lucas Moura por um tempo maior do que o que foi previsto? Porque a ideia é que no final do ano, ou no início do ano que vem, ele já não esteja mais no São Paulo. Hoje, com a estrutura que o São Paulo tem, dá para pensar em deixar o Lucas Moura um tempo maior? O que nós pretendemos, né? A gente convenceu, eu também tive uma conversa muito boa com o Lucas, o Dorival e o Milton Cruz, né? Que não dava para resolver o contrato ficar 1 ou 2 anos na época, né? Então nós tivemos a ideia de falar com ele, para se ele pudesse ficar pelo menos até o fim do ano, né? Pensando justamente na Copa do Brasil, a verdade é essa, pensando na Copa do Brasil. E ele prontamente falou, assim dá para conversar. E aí ele, acertou, conversando com a diretoria, e aí ele mostra aquele carinho, né? Isso, sabe o que é? A gente tem que saber, futebol tudo bem, somos profissionais, vocês também, mas a gente tem que ter um pouco de amor ao lugar, sabe? A camisa, a torcida, sabe? O jogador tem que sentir o que a torcida sente, né? Quando está triste, quando está feliz, entendeu? Então essas coisas, nós temos que passar para os jogadores isso, e nós passamos muito, eu pessoalmente estou lá desde 9 anos de idade, né? Claro que fui treinador em várias equipes, mas aqui é minha casa. Então, isso ele também ajudou a passar muito isso. Ele passou esse carinho, esse gostar do clube, esse sentimento que o torcedor gosta, entendeu? E os jogadores, cara, os caras super empolgados, porque
Hoje em dia é difícil, né? O cara se entregar assim justamente com o clube, são profissionais, né? Mas o Lucas trouxe isso, né? Trouxe esse carinho, né, do torcedor, trouxe esse exemplo para os jogadores, né? E, é um cara do bem, cara. Pô, é outro cara que é sensacional para conviver o dia a dia, o cara que ajuda, que está sempre com feliz. Então, foi fundamental. E agora, é claro que nós vamos ter um trabalho gigantesco, já estamos tendo, porque a gente está conversando já há algum tempo em relação a isso. Nós não vamos deixar para o final, né? Tentando convencer ele, que esse título é muito importante para ver se a gente convence ele para ficar aí com a gente. Legal. Até o final da carreira dele, entendeu? Oh, que legal. E tem outros planos já? Algo mais aí que está já em andamento, Muricy? Ontem comemoração, hoje comemoração e um pouco de ressaca do domingo também, mas eu imagino que o planejamento, a partir de agora, inclusive, deve estar a todo vapor com esse gás, né? Que ganhar um título desse tamanho traz para o clube. Não só focar no brasileiro, mas pensar no ano que vem, na próxima temporada como um todo, né? O foco total, porque você sabe que no futebol, na vida, a gente tem que ter... tudo tem que ter o foco, né? A gente tem que estar ligado naquele projeto, naqueles jogos, naquela Copa que foi feita. Ou seja, então não dava para a gente estar muito assim, falando em outros projetos ao mesmo tempo, porque você tira um pouco o foco e o jogador brasileiro, principalmente, tem que estar muito focado, tem que estar muito ligado, né? Tem que estar realmente... Então nós deixamos um pouquinho, mas é claro que a gente já tem uma ideia, né, de se tivesse ganho a Copa do Brasil, o que poderia ser feito, né? Então, o primeiro passo é esse mesmo, é o Lucas, é a gente reformar com o Lucas, esse é o primeiro passo. Depois, é claro, com o Dorival um pouco mais tranquilo também, que a gente quis deixar ele um pouco mais à vontade, não está já falando do ano que vem. E, então, pouco a pouco, agora conversando com ele, eu estou todo dia com ele, tomo café com ele, converso com ele, vou na igreja com ele, vou em tudo quanto é lugar com ele. Então, converso muito com ele e aí sim, nós vamos ter a oportunidade de, pouco a pouco, já pensar o ano que vem. Muricy, o título é claro que é importante, dá moral para o time, deixa a torcida empolgada, como hoje eu vejo a nação tricolor. Mas a grana é de extrema importância também. E o São Paulo sai dessa Copa do Brasil, além do caneco, com mais de 100 milhões de reais. Entre a arrecadação de ontem e principalmente a premiação, né, das etapas todas, que dá quase 90 milhões de reais. Esses pouco mais de 100 milhões de reais, o que dá para o São Paulo fazer com isso? Qual que é a sua ideia em pensar agora no São Paulo, sabendo que essa grana toda já está dentro do caixa do São Paulo Futebol Clube? Qual que é a diferença que isso pode fazer? Bom, nós temos lá no departamento, né, de São Paulo, principalmente do Morumbi, né, o pessoal que mexe na parte do dinheiro, né, parte econômica do clube, né? E a gente vem a tempo, né, explicando a eles, né, convencendo eles que a gente tem que investir no time para ter o retorno, né, cara? Você não adianta, não só no time, na vida é assim. Se você não investe na sua empresa, você não tem retorno, né? Então é isso que a gente estava tentando explicar para o pessoal do Morumbi, eles entenderam bem, né? E a gente, por exemplo, que ninguém imaginava trazer um Lucas, trazer um Rames, ninguém imaginava, sabe? E a diretoria foi muito boa, muito bem, não comprou ninguém, porque os dois vieram praticamente com passe livre, né? Então, tem que investir, né? E por isso que nós estamos falando dessa soma que você falou, né? Porque quando você tem um time melhor, você vai chegar mais, entendeu? Então, o investimento é fundamental para você conseguir as coisas. E o que vai ser feito, claro que é difícil a gente estar falando, né? Porque não é muito minha área, mas é claro que eu acho que, cara, um pouco da dívida, aí você paga, alguns débitos com pessoas, deve ser feito isso, mas agora, claro, com certeza, com essa vitória, a gente mostra, né, que nós fizemos um trabalho certo de investimento, entendeu? Então, o que acontece? As pessoas que mexem com isso, no São Paulo, começam a perceber que isso é o caminho, entendeu? Então, para a gente era fundamental, para a nossa diretoria, né, que a gente fica mais no CT do que no Morumbi, bom, eu que somente não vou no Morumbi, é fundamental essa Copa, para a gente mostrar que é assim, esse é o caminho, entendeu? Então, eu acho que nós estamos fazendo tudo certo, não é fácil o que nós passamos, cara. Nós encontramos um clube realmente com muita dívida, com muita coisa difícil, entendeu? E a gente, pouco a pouco, está reconstruindo, mas falta muito ainda, mas a gente está no caminho. Mas você tocou em um ponto importantíssimo, que é o recurso humano, né? Que é você investir na pessoa. Às vezes, quando a empresa ela entra numa crise, isso acontece em todas as empresas, em todos os países.
aí já vem aquele facão gigante, né? RH com sede, precisando cortar, às vezes não querendo, mas tendo que cortar pessoas e, consequentemente, reduzir despesa. Só que a empresa que está numa situação difícil, quando ela passa por um processo de corte, ela fica pior ainda. E a chance dela ir afundando, 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 vai aumentando cada vez mais. Aí que é a hora de entrar um profissional como o Muricy Ramalho, como um Dorival, e colocar na cabeça da empresa, no caso o São Paulo, que ao invés de cortar, tem que colocar a gente ali para conseguir alavancar, para conseguir ir atrás de recursos. Então isso que o São Paulo está vivendo hoje não vem de graça, pode ter certeza disso. Muricy... Impressionante, só desculpa um pouquinho. Não, que é isso. Você escreveu aí o filme mesmo, que é isso mesmo, cara. Isso é que nós falamos, isso é que nós fizemos no dia a dia. Então, realmente, você tem razão no que está falando, é uma empresa e assim que se faz quando a empresa... Quando todo mundo pensa em cortar a cabeça, a gente tem que ter calma e deixar as pessoas corretas no lugar. Obrigado, Muricy. Agora, nós falamos do Lucas Moura, falamos de grana, falamos do São Paulo como um todo e, inevitavelmente, nós temos que saber do Rames Rodrigues, né? Um jogador fantástico, um cara reconhecido mundialmente falando, que foi contratado pelo São Paulo com uma promessa interessante pra caramba. Ele veio, inclusive, pensando muito na Copa do Brasil, né? Dá para dizer que ele não se encaixou no time ou está muito cedo para a gente dizer isso, Muricy? Não, acontece que ele chegou num momento que o time estava, principalmente no mata-mata, estava se dando muito bem. Né? E é assim, né? O treinador ele tem essa preferência no que diz respeito àquele momento, né? Mas ele para a gente trouxe ele porque é um grande jogador, já mostrou nos jogos que entrou, né? É que ainda ele não jogou, por exemplo, como titular no time, né? Que vem jogando, que tem mais entrosamento, né? Entrou sempre em jogos complicados, né? Mas ele no dia a dia, né, é diferente, cara. Você pode ter certeza que você vai ver realmente o cara é diferente no trato da bola e a gente está explicando muito para ele. Ontem eu mesmo no vestiário falei, calma, tem que ter paciência, porque ele é um jogador, de Bayern, jogador de Real Madrid, de Porto, de seleção colombiana. Voltou a jogar outro dia na seleção colombiana muito bem. Acontece que é o momento, tudo no futebol é o momento, cara. Então a gente deu, né, ali aquele time que está jogando agora, estava bem entrosadinho, estava bem justo, né? E aí o técnico, né, ele pensa naquilo ali, naquele momento. Mas não, a gente tem com ele uma esperança enorme, porque ele é um cara diferenciado. Que legal, entendi. O cara chegou no momento que o time tá jogando bem pra caramba, aí você troca lá. E quebra tudo, né? Exato, exato. E pode até queimar o cara numa situação como essa. Bota aí numa pressão danada. É. Muricy Ramalho, meu amigo, foi uma honra conversar com você. A minha admiração como São Paulino por você é gigante, enorme, assim como é a admiração de todos os torcedores do São Paulo que nos ouvem nesse momento. Espero encontrá-lo logo mais, viu? Um grande abraço e parabéns, meu irmão. Obrigada. Bom, Zé, Iana, é um prazer falar com vocês. Estamos aqui à disposição sempre que quiser falar de futebol. Valeu, um abraço a todos. Zé. Obrigado, um abraço. Fica com Deus aí. E eu vou contar um bastidor aqui. O Luiz Felipe Nunes, nosso produtor, que é São Paulino, né? Tava emocionado de colocar o Muricy no ar. É legal isso. Colocou o Muricy no ar, aqui ligou para ele, tava lá mordendo a boca de nervoso. Isso é muito legal. É, magia, né, né? Futebol é magia, jeito, né, Luiz? Ele é muito Nunes ídolo. ou Dudes? É Nunes. Ele é muito ídolo, né? Então, cresci vendo o Muricy treinar o São Paulo e ser campeão. Então, falei com ele, dei uns parabéns ali, não consegui. E é brabo, hein? E ele é bravo, hein, meu irmão? Ele é nada. Nossa parece. Senhora! Só parece bravo. Só parece, né? Pisa no calo do homem Como pra é você que ver. é aquelas pessoas? Não, mas ele parece só bravo. Não, ele parece... Aquele dia falaram pra mim ali, né? Seu pai parece ser bravo, né? Você lembra disso? Eu lembro. Eu falei, não parece não, é mesmo.